estou com o meu colega Singo, é um colega de longa data que conheci por aí nas andanças, mas também na pesquisa. Quando nós não temos sono, costumamos dizer, por que não descemos? O que você está pensando agora mesmo que não está a falar? Então ele costuma dizer, estou a pensar nas TIC. E eu disse, estou a pensar no ambiente em que nós vivemos. Então vamos lá juntar esses dois componentes, ambiente, TICs, mas isso sai um bom casamento. Numa primeira fase até dizíamos, não tem nada a ver. Depois eu disse, não, o teu celular quando tu está variado, você põe aonde? Então ele disse, eu ponho na lata de lixo. Pois é, e depois, o que acontece? É verdade, isso é ambiente, isso é ambiente. Então juntámos-nos e achamos que podíamos trazer uma reflexão. É uma pesquisa na fase inicial, mas que nós achamos que trazendo essas nossas ideias aqui, podemos chamar a atenção aos pesquisadores, à comunidade e à sociedade de uma forma geral, para nós vermos o que nós podemos fazer em relação aos impactos trazidos pelos serviços da STIC na sustentabilidade ambiental. Então, este aqui é realmente o meu tema, o nosso tema. Então, eu trouxe, de facto, todos acho que devem achar estranho impacto dos serviços da STIC e sustentabilidade no ambiente. O que tem a ver isso? Mas tem muito a ver. Eu não vou trazer assim muitas definições, não sou bióloga de natureza, então os biólogos fazem experiência, não tem teorias. Teorias, elas são aplicadas na sua prática. Não costumamos trazer, assim, de uma forma geral, teorias sem sustentabilidade. A gente pega a teoria e coloca na prática. Então, sou como os geólogos, como os geógrafos, a nossa, parece que a técnica aqui não está a andar. Não sei, já está. Então, eu trouxe aqui uma questão fundamental, que é o que são, afinal de contas, desastres naturais. Sem responder textualmente, eu trouxe umas imagens que todos vocês conhecem, todos vocês já viram, principalmente os geógrafos, conhecem muito bem, até conhecem o significado dessas coisas. Eu não vou até esse detalhe, mas quis apenas mostrar aqui que, para mim, um desastre natural é um resultado do impacto de um fenômeno natural intenso sobre um sistema social. O professor Alfredo bem disse na sua comunicação, quando falou para nós, que um desastre só é um desastre mesmo quando ele encontra fraqueza ou vulnerabilidade da sociedade. Quando a sociedade está incapaz, não está capacitada para se prevenir desse fenômeno, não está capacitado para ele enfrentar, assim por dizer, esse fenômeno, então ele vai causar, de fato, danos, vai causar prejuízos, né, por falta dessa capacidade de o homem se adaptar até poder conviver com esses fenômenos naturais, que eles vão acontecer. Até então, nós ainda não temos nenhuma capacidade de os travar, eles devem acontecer porque são naturais, e então nós temos que estar aptos, estar capacitados para podermos enfrentar e conviver com isso, ou adequarmos-nos a essas condições e poder sobreviver, apesar de terem surgido. Segundo, eu trouxe um mapa da distribuição, tanto mundial dos desastres, até com um pouco de medo, porque os geógrafos aqui podem me questionar muitas coisas, mas a minha ideia, a minha filosofia que está por detrás, era mostrar mais ou menos quais são os eventos extremos naturais que geralmente acontecem no mundo
e quais são os que afetam diretamente o nosso continente. Então, se vocês olharem para a África, vão ver que anualmente nós sabemos que haverá uma época chuvosa em que a chuva vai causar inundações. Mas inundações é água. Mas nós não temos capacidade de poder conservar essa água para quando aparecer a seca, usarmos a água em nosso próprio benefício. Então, a água aparece de uma vez, muita, e depois desaparece, né? Alguém já tem que falar no inglês? Não tem nada a ver comigo. Ok. Então, nós não temos essa capacidade. Mais uma vez, vou evocar o que o professor Alfiado dizia, a nossa sociedade, o nosso país, o nosso continente não está capacitado para poder adaptar-se aos fenômenos naturais, para poder viver ou conviver com os fenômenos naturais que surgem. Então, a minha chamada de atenção aqui aos pesquisadores é para refletir o que é que se pode fazer para, de fato, nós conseguirmos termos essa capacidade, termos essa vontade até de poder conviver, de poder viver com os fenômenos naturais e prevenir, principalmente. E isso passa necessariamente por percepção do risco que elas trazem para a nossa sociedade. Então eu acho que aqui tem diferentes comparações, vocês podem ver, os outros países também tem inundações, tem seca, mas os impactos não são graves. Depois também nós olhamos sempre o fenômeno natural como aquele que destrói a nossa vida, destrói as nossas condições. Mas muitas das vezes a nossa vida é destruída por aquilo que nós construímos. Quando houve o IDAI não matou ninguém. O que matou mesmo são os nossos edifícios mal construídos, sem fenômenos naturais, estamos na costa, já era o momento de a gente saber que tipo de casa nós temos que ter na costa. Era a altura de a gente saber como é que nós podemos fazer as nossas casas para que eles resistam ou sejam resilientes a esses fenômenos naturais. Depois, questiono também por que desastres ocorrem, afinal. Eu tenho 3 visões para isso. A primeira visão, desastres ocorrem por uma vontade divina. É Deus que quer que eles aconteçam, né? Outra visão, elas ocorrem por falta de infraestruturas. Mas nós temos infraestrutura. A pergunta é, qual é a topologia de infraestrutura que nós temos? Depois, desastres podem ocorrer, isso é a vulnerabilidade. Então, qual das visões nós, como pesquisadores, como acadêmicos, na Universidade de Licurgo, por isso, primeiro, é ato de Deus, estando a visão divina, os desastres acontecem. Mas queria vos lembrar alguma coisa, embora no início tenha dito que não vou muito com as teorias, eu sou prática, mas queria lembrar que já no século VI, né, antes do Cristo, os filósofos da escola milesiana, eles já consideravam a força da natureza como um objeto de observação científica. Vejam só a diferença que tem conosco. Já naquele tempo em que, de facto, as condições, assim por dizer, provavelmente eram boas condições, que nós agora consideramos que eram condições não boas. Talvez eram as melhores condições. Eles já dançavam quando surgissem uma força natural, porque viam nessa uma oportunidade para eles poderem observar e trazerem dados científicos. Nós choramos. Quando há um fenômeno natural, choramos porque eu perdi minha casa, porque eu perdi não sei o quê. Choramos, em vez de dançarmos. E a IDAI está a chegar. Como é que nós nos posicionamos para podermos estudar e descobrir o que aconteceu com essa força natural? O que há de científico
que nós temos e trazer isso para as nossas escolas. Depois eles ainda vão mais. Dizem aqui, quem mata de facto não é o fenômeno natural, mas sim os edifícios que nós construímos, porque eles foram construídos sem obedecer à regra ambiental, à regra da resiliência, à regra da convivência da sociedade com esses fenômenos que possam surgir. Por isso, estão a ver na imagem, o homem é muito desanimado porque a casa dele desabou. Provavelmente até houve uma chamada de atenção para ele não fazer a casa naquele lugar, porque era um lugar de risco, mas faltou nele essa percepção ao risco. Então, mais uma vez, somos chamados para refletir sobre isso. Ou então, os desastres também podem ocorrer porque falta a infraestrutura. Os edifícios que nós construímos não obedecem à norma da resiliência dos desastres naturais, ou das forças naturais, dos fenômenos naturais. Então, a ideia é a gente mudar de atitude, mudar de comportamento, prepararmos-nos melhor para enfrentar os fenômenos naturais. Quando dizem aqui, esse solo não dá para fazer uma casa, no início até dizíamos, não, só somos pobres que fazem a casa em lugares impróprios. Não, mas nós vemos mansões aqui, condomínios, em locais impróprios. E as pessoas sabem que aquele lugar não é próprio para a construção, mas constrói. Quando chove, o que acontece? A casa fica inundada até 1 metro, sei lá, da parede, ele não pode ficar lá. Mas não faltou aviso. Mas nós sempre temos esse defeito como humano, essa falta de percepção do que é um risco realmente. Então, é por isso que, se nós, acadêmicos, não temos a noção, não temos a ideia do que é um risco, então já imaginam o que vai acontecer com a nossa população. Nós também nem sabemos explicar a ele, não temos como explicar, porque nem nós próprios não nos apropriamos desses termos. Então, para mim, nas 3 visões que mostramos em cima, para mim, os desastres ocorrem porque, essencialmente, há vulnerabilidade social. A sociedade é vulnerável. Se o impacto, se o fenômeno natural ocorresse e ele não nos encontrasse vulnerável, o impacto seria mínimo, provavelmente. Porque nós saberíamos até quando ele acontecer, o que nós temos que fazer, qual deve ser o nosso comportamento, onde é que nós devemos ir. Então, estaríamos preparados para enfrentar. Mas não acontece, por isso, a vulnerabilidade. E depois eu trouxe aqui o evento natural. Ele acontece porque, de fato, há um evento extremo e há uma sociedade vulnerável. Então, o entrosamento desse evento com a vulnerabilidade dá um acidente, dá um desastre natural. E é catastrófico. Então, se nós fôssemos atrás, né, da etimologia da palavra vulnerável, que significa causar uma lesão. Vimos na primeira figura o homem perante a casa dele, que ficou destruída. Então, ele já está... Lesão não significa sempre rachar a pele, sair uma ferida e sangrar. Não, há lesão psíquica, há lesão emocional, há lesão... Sei lá, há um trauma qualquer por causa de um fenômeno que aconteceu. Então, para mim, sempre que há vulnerabilidade, há maior probabilidade que o desastre natural causa feridas nas pessoas, causa lesões, né? Então, falei também do trauma. Então, logo que a gente constatar que, de fato, há uma vulnerabilidade social, né? A conotação negativa estará sempre relacionada à perda. Em vez de vermos como viam no século VI, que é uma oportunidade de observar o fenômeno e fazer a ciência. Nós não vemos assim. Vemos sempre como um fenômeno que só vem para nós perdermos as nossas coisas, nós perdermos os nossos familiares, porque não estamos preparados, porque não estamos capacitados, porque somos vulneráveis. Então, o que podemos fazer para reverter esse cenário?
Depois trouxe alguns fatores que são conhecidos. O fator primário, para mim, seria o socioeconômico. Primeiro, a densidade populacional, a distribuição não equitativa da renda, são educadas. As pessoas não têm o hábito de até... Eu me lembro no IDAI, houve um anúncio, mas ninguém levou a sério. Eu tenho uma família na Beira, até liguei, eu disse, saiam da Beira, vão ficar não sei aonde. Ah, não vai acontecer nada. Ficaram sem casa. Houve aviso, mas faltou essa percepção do risco. Então, a educação é muito fundamental. Como é que nós podemos, então, fazer a nossa educação para fazer quando elas acontecerem? Depois, aspectos estruturais, falamos também de infraestruturas, né? A tipologia dos edifícios que nós fazemos. Vejam só, a Roma, os edifícios da Roma dos anos de nações estão intactos. E por que eles estão intactos? Porque havia uma certa regra, como construir, como fazer um bloco, como fazer um pilar. Havia sempre a regra, e era cumprida essa regra. Né? Vejam só, as pirâmides do Egito são intactas, mas acontecem os fenômenos naturais e não são abalados. Então, provavelmente é isso que a nossa sociedade, o nosso país, o nosso continente africano deve sentar e refletir profundamente sobre esses aspectos e ver como é que o homem pode se adequar, adaptar às condições e poder conviver com os fenômenos naturais. A falta de planeamento, ordenamento físico, né? O uso e a ocupação do solo. Quando dizem aqui, tu não podes construir porque passa um leito de rio, um lençol freático, é lá onde a gente tem que construir porque a estrada nacional passa por lá. Mas quando há inundações, a gente não vive lá. Então, para mim, falta realmente no nosso país, no nosso continente, essa grande percepção do risco. Então, eu queria chamar aqui atenção aos pesquisadores para fazerem reflexões nessas áreas. Vulnerabilidade será sinônimo de uma pobreza? Sim ou não? Vulnerabilidade, para mim, não é uma tautologia da pobreza, de jeito nenhum. A pobreza e a vulnerável são condições sociais que podem se reforçar, né? Então, quando eu chego numa população pobre e vulnerável, claro que o impacto de um fenômeno natural é catastrofal, né? Porque ela não está preparada, primeiro em termos de condições, em termos de casa, não tem nenhuma resiliência. O mais caricato é que até os ricos, eles vão construir exatamente onde não deviam construir. Então, não é pobreza. Não é só apenas pobreza que isso acontece. Então, como é que nós, como acadêmicos, como é que nós, como pesquisador, temos que pegar essas questões todas e procurar soluções alternativas de podermos influenciar a mudança de atitude, a mudança de comportamento, até a mudança do estilo de vida da nossa população. Então, a significação, portanto, da população vulnerável, apesar de não ser considerada pobre, de acordo com os critérios que possam ser estabelecidos na linha da pobreza, mas acontecem também na parte do direito. Como é que nós podemos reduzir isso, aumentar a resiliência das populações, identificar as áreas de risco e proibir a ocupação? Ainda bem que temos aqui alguém que está no Ministério de Terra e Ambiente. Então, eu penso que é preciso tomar a dianteira, proibir as pessoas a construção e não deixar construir para depois demolir. Isso também não é bom. Nós temos que proibir e ter a capacidade de monitorar e não deixar que ele inicie sequer uma construção qualquer. Está nos pesquisadores. Depois, os edifícios, as infraestruturas devem estar preparadas ao perigo que é o fenômeno natural, porque nós sabemos que vão acontecer, principalmente no nosso país, a seca, as cheias, sabemos que anualmente vão acontecer, mas as pessoas permanecem lá e mais tarde todos choramos, porque o governo não nos tira,
O governo também é vulnerável, o governo. Também é vulnerável. Então, temos que, mais do que chorar, que porque não nos tiram, trazer essa capacidade de podermos perceber o risco, podermos prevenir o risco e até cumprir com certas normas, certos comportamentos para nós podermos conviver com todos os fenômenos naturais. Preparar a população, a cultura de prevenção do risco, desenvolver sistemas de alerta e a gente acreditar na meteorologia quando diz hoje há de chover. Não dizer, esses sempre dizem que há de chover, mas não chove. Eles também fazem uma previsão que pode se concretizar, assim como não. Então, nós temos que ter essa capacidade de fazer uma leitura e ver que realmente hoje há de chover ou não há de chover. Né? Termos atenção aos novos riscos. Então, eu penso que se nós aprimorarmos isso, se nós apropriarmos disso, podemos reduzir a vulnerabilidade e, reduzindo a vulnerabilidade, estamos em condições de poder adequarmos às condições dos fenômenos naturais, conviver com elas, sem trazer necessariamente um impacto catastrofal. Então, nós somos dois. Aqui começa o meu colega, ele vai continuar a falar da atenção do risco, dos novos riscos dos serviços digitais. Por isso que o carro está cheio de computadores avariados. Nós temos que olhar muito bem onde é que ele vai deitar. Esse é que é o problema. Então, vou parar por aqui e dar a palavra ao professor Singo. Não sei se ele está me ouvindo. Obrigado. E bom dia a todos. A minha colega já traçou aqui o... Não sei se estão a ouvir. Estamos a ouvir, sim. Sim, eu dizia que a minha colega já traçou aqui a trajetória que nos leva aos desastres naturais e apontou aqui esta interseção de eventos extremos naturais que acontecem e não temos como pará-los, porque são eventos naturais, mas são eventos extremos. Porque esses eventos extremos, quando se cruzam com a nossa vulnerabilidade, aí sim surgem os desastres naturais. E a ideia mesmo é como minimizar essa vulnerabilidade, de modo a que, quando esta interseção acontecer, que o impacto não seja assim tão catastrófico. E a minha colega apontou aqui algumas ideias sobre como é que podemos minimizar essa vulnerabilidade e terminou apontando aqui um aspecto muito importante, a atenção aos novos riscos. E, efetivamente, há novos riscos. E esses riscos, ou parte desses riscos, advém das novas tecnologias. Não sei se a minha colega vai mexer os slides, já que a apresentação é feita daí. Ou alguém vai mexer. Mas o que eu queria primeiro dizer em relação aos serviços digitais é que os serviços digitais tornaram-se uma parte cada vez mais omnipresente da vida de muitas pessoas em todo o mundo, da nossa vida. Estamos aqui a realizar um seminário, estamos a participar do seminário sem que estejamos geograficamente no local, graças aos serviços digitais. Quando falamos de teletrabalho, aos serviços digitais. Quer dizer, efetivamente, os serviços digitais tornaram-se mesmo uma parte omnipresente da nossa vida. E sem dúvida que trazem muito... Tem que abrir um pouco. Esses serviços trazem muito na nossa vida. Ele está falando.
Aqui dá para ouvir. Só sem gostar de falar? Estou a falar, sim. Nós não estamos a ouvir. É melhor parar. É melhor parar, estamos a acertar o som aqui. Ele estava no quinto slide. Ah, não, tem que voltar até no quinto slide, falou sozinho. Pelo visto, são vocês aí que não estão a ouvir. Os que estão de fora estão a ouvir. Mas eu também estou a ouvir nesse computador aqui. Seria possível. Não é melhor potenciar este? Podemos ouvir todos. Aqui. Sim, eu acho que, como eu já falei, até pode levar. Por ali, perto da coluna. É só aumentar o som. E quem vai meter os slides? Sim, vai ter que começar no primeiro slide. Sei se coloco história aqui. Sim, professor, sim, por favor. Podia começar? Sim. Agora conseguem me ouvir? Sim, estamos a ouvir. Sim. Mais uma vez, bom dia a todos. E eu dizia que a minha colega esteve aqui a traçar a trajetória que nos leva aos desastres naturais. E eu acredito que há de ter ficado claro que elas surgem da interpretação de dois fenômenos. Um fenômeno que é dos eventos extremos, eventos naturais extremos, que acontecem, que sempre aconteceram, e que nós sequer não temos maneira de travá-los. E o outro aspecto é da nossa vulnerabilidade. E então, quando estes dois fenômenos se cruzam, os eventos naturais extremos, com a nossa vulnerabilidade, aí surgem os desastres naturais. E a minha colega terminou apontando algumas formas de minimizar esta vulnerabilidade que a nossa sociedade tem. Apontou alguns fatores e terminou apontando, portanto, um fator que eu julgo muito importante, a atenção aos novos riscos. E esses novos riscos, ou um desses novos riscos, está associado ao impacto dos serviços digitais. E não há dúvida que os serviços digitais tornaram-se uma parte cada vez mais presente na vida de muitas pessoas em todo o mundo. E na nossa vida também. Aliás, um exemplo claro desses serviços digitais é a realização deste seminário. Uma parte dos participantes do seminário está participando virtual. Essa participação virtual acontece graças aos serviços digitais. Mas os serviços digitais, naturalmente, são bons, trazem muitos benefícios para nós. Basta pensarmos nesse período da Covid-19 que estamos a atravessar. Temos que recorrer sempre aos serviços digitais. Basta pensarmos um pouco no teletrabalho, na educação. O suporte durante todo este período tem sido dos serviços digitais. Para dizer que os serviços digitais trazem, de facto, muitos benefícios à sociedade,
trazem muitos benefícios para nós, mas também devemos ter em mente que há um custo ambiental na comunidade a estes serviços digitais. Há um custo ambiental associado que não pode ser ignorado. E este risco advém desde o fabrico da infraestrutura necessária para a utilização desses serviços digitais, da energia utilizada para operacionalizar os serviços e, sobretudo, do descarte dos equipamentos obsoletos. E, sobretudo, do descarte tanto dos equipamentos obsoletos. E, então, é muito importante, neste momento, pensarmos como é que nós fazemos esse descarte. Uma vez que todos esses serviços digitais são produzidos por eletrônicos, são transmitidos, são assistidos através de redes de dados, como a internet, por exemplo, e são funções que antes eram possíveis por meio analógico. Mas todas essas funções são feitas através de meios digitais. Isto leva-nos a pensar, que isto deve ser difícil. Então, esses elementos todos podem estar também a sacrificar um pouco do meio ambiente. Por trás, a área de informática era vista como uma instrumentora. Mas o avanço tecnológico acelerado em todo o ciclo de equipamentos de informática e ao importar o ciclo de vida dos equipamentos informáticos gerou um novo tipo de lixo, o chamado e-lixo, ou seja, o lixo eletrônico. E hoje nós temos que encontrar para este lixo eletrônico que o avanço rápido da tecnologia criou. Sim, professor, desculpa, professor. Só sim. Sim. Sim, podíamos partilhar o slide, uma vez que estamos a partilhar daqui, que era para acompanharmos a sequência. O professor podia partilhar dali? Ok, posso partilhar, mas Tudo bem. posso partilhar, não tem problema. Tudo bem. Então, vou fazer aqui a paragem da compartilha para o professor poder fazer o compartilhamento. Entramos na reunião. Acho que já conseguem ver, né? Sim, conseguimos. Conseguem, né? Sim. Eu dizia que podem fechar esse micro, por favor. Há um micro que está sempre a fazer barulho. Colegas, podem fechar o micro da máquina do professor Wakanda. Colegas? Sim, professor Singo. Sim, podem fechar o micro dessa máquina, porque faz sempre ruído. Tá certo, professor. Ok. Posso continuar? Pode, professor. Ok. Sim. Pronto. Então, eu ia a problemas ambientais causados pela tecnologia, e eu dizia que, às vezes, ficamos tão perdidos na emoção de desenvolvimento e utilização de novas tecnologias que não paramos para examinar cuidadosamente o seu efeito sobre o mundo que nos rodeia. Mas a verdade, porém, é que a produção de todos esses aparelhos maravilhosos que temos nos nossos bolsos, que temos nas nossas pastas, que temos em casa, causam um efeito muito indesejável, a poluição da Terra. Construir os dispositivos de hoje, que tipicamente têm uma vida muito curta, de 2 a 3 anos, consomem uma grande quantidade de recursos. Por exemplo, para construir um computador normal, são necessários
3 vezes o seu peso em combustíveis fósseis. Por cada grama de uma fatia de silicone, são usados 600 gramas de combustível fóssil. Por 2 gramas de microchips, são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos. Já para não falar nos 30 kg de água potável que são necessários para a produção de um computador. Tanto para dizer que, meus caros, para além desses elementos todos, há ainda alguns químicos que são usados e que são extremamente perigosos e prejudiciais, como é o caso do chumbo, do mercúrio, que está dentro desses aparelhos. Portanto, para dizer que dispositivos eletrônicos são muito bons, é verdade, mas eles são construídos através da utilização de alguns dos recursos mais comuns do nosso planeta, como é o caso da areia, e alguns dos mais raros, como é o caso, por exemplo, do ouro. Esses materiais precisam de ser extraídos do solo, do mesmo solo do nosso planeta. E muitas das vezes, nem sempre, na sua extração, seguem-se as práticas mais ecológicas ou respeitosas do ambiente. Principalmente em países como o nosso, países pobres. Nestes sítios, esses químicos todos, portanto, são usados, extraídos, sem se observar alguns requisitos que seriam necessários para evitar que isso mais tarde criasse portanto, problemas ambientais. Tanto para dizer que esses produtos todos acabam por ser deitados no solo sem qualquer tratamento ou preocupação para com o ambiente ou pelas zonas onde as pessoas vivem. Se nós olharmos um pouco para os gráficos, para os números que hoje temos, é verdade que não existem informações fiáveis acerca do número de computadores ou de dispositivos eletrônicos no mundo hoje, mas existe uma informação que nos pode dar uma aproximação. Existe uma informação sobre quantos dispositivos hoje estão conectados à internet. E esse número hoje está por volta de 4,66 bilhões de dispositivos conectados à internet. Isto já dá-nos uma ideia de quantos dispositivos é que, afinal de contas, hoje existem. E sobre o impacto ambiental que este elevado número de dispositivos eletrônicos que existe pode causar ao nosso planeta, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos esta educação sobre o risco de que a minha colega falou. Portanto, para dizer que estes números hoje permitem criar uma referência para o crescimento dos dispositivos eletrônicos usados nos últimos anos e permite ter uma ideia de quantos recursos, em particular energia, é necessária para manter todos esses dispositivos operacionais. E já dissemos, o tempo de vida desses dispositivos é muito curto. Provocam um novo tipo de lixo, o lixo eletrônico. Portanto, para dizer que o lixo eletrônico é um dos grandes desafios da sociedade atual. E este lixo eletrônico surge porque os dispositivos atuais, portanto, têm um tempo de vida muito, muito limitado. Todos compramos um telemóvel, 3 anos depois saiu um novo modelo, ou porque aquela variou, descartamos. E muitas das vezes não olhamos para onde é que nós descartamos. É um televisor, basta queimar uma vez, e com essa instabilidade de corrente elétrica que temos, atiramos à frente da nossa casa. Nem sequer nos deslocamos para longe da nossa casa. Atiramos. Isto tudo, naturalmente, cria novo tipo de problemas. Portanto, para dizer que a preocupação ambiental em relação ao lixo eletrônico, desde os computadores, televisores, telefones celulares, equipamentos de áudio, bateria, entre outros, vem crescendo no nosso meio. E nós precisamos daquela educação, daquela cultura que a minha colega falou sobre os riscos. Isso hoje pode não parecer nada, mas esse mercúrio, esse cádmio que sai das baterias, vai para o solo, apanha o lençol freático
e pode, naturalmente, infectar a água, e é a mesma água que o meu vizinho faz furo e me vende a água para eu poder beber. E, naturalmente, aqui surgem novos tipos de problemas. Então, o grande problema que para nós, provavelmente, é este de educação, para reduzirmos a nossa vulnerabilidade. Há várias categorias de lixo e acredito os ambientalistas também terem pisado muito sobre estas categorias. Eu trouxe aqui 4 categorias: grandes equipamentos, pequenos equipamentos e eletroportáteis, equipamentos de informática e telefonia, pilhas e baterias. Esses lixos todos precisam de ser, de alguma forma, reciclados e bem tratados. Então, buscando soluções, o que pode ser feito para minimizar o impacto no meio ambiente? Reconhecemos todos que a consciência ambiental ainda é fraca. Eu não diria não existe, existe. Por isso é que estamos a realizar este seminário, é porque já temos esta consciência ambiental. Mas ela ainda é fraca em grande parte da nossa população. E costuma-se dizer, há 3 opções recomendadas, embora nem todas sejam aplicáveis para nós. A primeira opção é reparar os dispositivos, ou seja, usar os dispositivos até o seu limite. Nós não conseguimos fazer isso. Quando sai um novo modelo, corremos para trocar e depois deitamos fora o outro. A reciclagem. A reciclagem seria, de fato, digamos, a solução ideal para nós, e é a solução que todos adotam. Então, nós também temos, em algum momento, temos que começar a adotar. É verdade que a reciclagem é uma solução, digamos, mais ecológica, mas essa é uma solução cara. Parece que é mais fácil deitar fora do que reciclar. Mas temos que apostar mesmo na reciclagem. A terceira é esta de devolver ao fabricante. Bom, nós não temos nenhum dos grandes fabricantes, não temos a Dell, não temos a Apple, não temos a HP, então é uma solução quase que impossível para nós esta de devolver ao fabricante. Então, é isto que eu queria chamar a atenção em termos de lixo eletrônico. E pronto, a nossa pesquisa, como a minha colega disse, está a apresentar apenas, digamos, a trajetória parcial, a trajetória inicial daquilo que pensamos fazer. Temos um enquadramento metodológico e este enquadramento metodológico pronto, vai por uma pesquisa, digamos, exploratória, porque grandes estudos ainda não existem no nosso meio sobre o efeito dos serviços digitais, mas a literatura mostra que existem 2 abordagens para avaliar os efeitos ambientais das TICs, os efeitos macroeconômicos, que distinguem entre o efeito de crescimento, o efeito estrutural e o efeito de tecnologia. E depois, pronto, existe, digamos, uma outra abordagem. A segunda abordagem, que é muito mais adotada pela ciência, é esta que escalona os efeitos em efeitos da primeira ordem, efeitos da segunda ordem e efeitos da terceira ordem. E nós, na nossa trajetória, estamos a trabalhar sobre esta segunda, porque a ciência também adota muito essa segunda abordagem, e nós trabalhamos sobre os efeitos da primeira ordem. Os efeitos da primeira ordem, que são os impactos e oportunidades criados pela existência física das TICs e dos processos envolvidos. E tornaram-se ainda muito mais importantes durante este período da pandemia. E então nós concentramos mais nestes efeitos da primeira ordem. Os efeitos da segunda ordem são, portanto, os impactos e oportunidades criados pelo uso e aplicação contínua, e os efeitos da terceira ordem são os impactos e oportunidades criados pelos efeitos agregados. Então, como disse, na nossa pesquisa nós estamos a trabalhar sobre os efeitos, portanto, da primeira ordem,
e a partir daqui nós estamos a olhar o que é feito. Temos uma experiência muito grande da Universidade de Jomo Kenyatta de Ghana, que tem experiências ricas na reciclagem de lixo eletrônico. E então queríamos também ver o que é que realmente acontece com o nosso lixo eletrônico em Moçambique, sob o risco de um dia nos criar outro tipo de problema. É um risco. Então, precisamos de nos educarmos sobre este novo tipo de risco. E muito obrigado.